todos os caminhos levam a Roma significa que existem várias formas de se chegar ao mesmo sucesso. Recentemente viralizou uma trend no TikTok que é de um coelho do filme Alice no País das Maravilhas, e esse animal ele representa meio que a ansiedade e a certeza de que todas as coisas elas vão dar errado em algum momento, e é só questão de tempo. É só questão de tempo para que aquilo que você menos espera de ruim que possa acontecer na sua vida vai acontecer. É como se as coisas ruins que acontecem nas nossas vidas elas fossem inevitáveis, independente de quais sejam as suas ações ou as ações das outras pessoas. É como se a gente não pudesse evitar nada de ruim. Isso é algo bem interessante, porque quando a gente olha para a nossa vida, nós temos a tendência de olhar para as coisas como se elas fossem evitáveis. Essa trend ela meio que vai no contraponto do que de fato a gente vive e acredita. Quando a gente passa por alguma situação ruim, por algo que não é bom, por algo que nos afetou, a gente tende a olhar para essas coisas e começar um tipo de comparação, a comparação descendente que a gente chama na psicologia, que é aquele tipo de comparação do seguinte: e se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse feito de outra forma? E se eu não tivesse me relacionado com essa pessoa que posteriormente me traiu, que descobriu a traição? E se eu não tivesse tomado aquela decisão naquele relacionamento com os meus pais? E se simplesmente eu tivesse estudado mais para a prova? E a gente sempre fica nesse e se, coisas que não são reais, coisas que são apenas imaginárias da nossa cabeça e que não vão mudar a realidade. E essa trend ela vai no total oposto, porque ela vem da ideia de que independente do que você faça, tudo vai dar errado, ou então tudo vai chegar no mesmo local, independente de quais variáveis sejam, tudo vai chegar à experiência negativa. E esse ditado ele nasce de um antigo ditado que tinha, que era que todos os caminhos levam a Roma. Basicamente esse ditado ele significava que existem várias formas de você chegar no mesmo lugar. E se a gente pega o contexto histórico, isso parte da época em que a cidade de Roma tinha todas as estradas construídas, independente de qual local você estivesse. Todas as estradas construídas davam a Roma, porque a Roma era o centro daquela época, o centro daquela região. Então, simplesmente todas as estradas elas foram construídas com um único objetivo: chegar em Roma. Então todas as estradas davam para o mesmo lugar, independente de onde você começasse, independente de qual caminho você escolhesse trilhar, você sempre chegaria no mesmo lugar. E quando a gente olha para a nossa vida, parece que muitas vezes nós estamos nessa situação e não importa qual decisão nós tomemos, nós sempre chegamos no mesmo lugar. Mas será que isso é verdade? Essa trend ela começou a reforçar cada vez mais a visão pessimista que as pessoas têm da vida, do controle que elas têm sobre as ações delas ou sobre as variáveis que envolvem a vida delas. E isso não é bom, porque uma das coisas que mais o ser humano precisa ter é o otimismo, é desenvolver a capacidade de ser otimista, porque o nosso cérebro ele tende a focar em coisas negativas, isso é o natural, é uma questão de sobrevivência. Então, quanto mais você treinar o seu cérebro a ver questões positivas na sua vida, coisas que te deem esperança, maior é a probabilidade de você ter uma vida significativa. Então, focar apenas em experiências ruins reforça que o seu cérebro procure mais experiências ruins. Então, não só o seu cérebro ele vai procurar ele vai reforçar com experiências que não deram certo na sua vida, como o seu cérebro, conforme o tempo passa, vai começar a interpretar alguns eventos que eram possivelmente neutros como eventos negativos. Então, aquele dia em que você caiu na rua, o seu cérebro vai interpretar que você passou vergonha, que simplesmente as pessoas riram de você, e muitas das vezes as pessoas nem notaram isso, ou se elas notaram, não faz nenhuma diferença na sua vida. O seu cérebro ele vai se acostumar com o processamento que você dá a ele. Então, se você incentiva ele a focar nas coisas negativas, ele vai procurar coisas negativas. Em contrapartida, se você faz o contrário, também é verdade. Se você recomenda e você força o seu cérebro a focar em coisas positivas, em coisas que te dão esperança, maior é a probabilidade do seu cérebro ver os eventos como algo positivo e extrair algum aprendizado, algum significado
deles. É assim que funciona o nosso cérebro, não tem muito como a gente fugir disso. É um mecanismo que foi feito e desenvolvido para nos proteger, que muitas das vezes não nos protege, mas é assim que ele foi feito e que ele não quer o seu mal. Ele apenas quer que você sobreviva, puxe o que puxar. E uma das coisas também que essa trend ela contrapõe é a ideia de que, por mais que nós sejamos da mesma espécie, as nossas experiências, as nossas interpretações sobre as experiências são muito distintas. Então, por mais que eu passe por uma situação de um término e você que está do outro lado também passe por uma situação de término, nós vamos interpretar de maneiras distintas e a intensidade de como nós vamos sentir aquele evento também vai ser distinta. Então, não importa muito só o evento do que aconteceu, mas sim como nós enxergamos esse evento. Então, você pode olhar para o término e pensar que você nunca mais vai encontrar uma pessoa que ame você, ou você pode olhar para o término, aceitar sua dor, entender o seu sofrimento, mas pensar, cara, eu ainda vou encontrar uma pessoa legal, eu ainda vou ser feliz com outra pessoa, não deu certo, não foi da maneira que eu imaginava, mas eu vou levantar a cabeça, vou seguir e vou buscar um novo desafio, vou buscar uma nova pessoa que me alegre, que me acompanhe nessa vida. Então perceba, o evento ele é o mesmo, ele é um término, não é o que a pessoa esperava, mas a forma como a pessoa reage àquilo é totalmente diferente e é isso que muda, e é isso que, para mim, a trend ela mais ignora. A ideia de que nós não somos apenas fruto da experiência, nós não somos apenas fruto dos eventos em que nós passamos a vida, mas nós somos também aquilo que nós interpretamos e significamos a esses eventos. Tem um ensinamento muito impactante que eu vi quando eu estava assistindo a obra, que era assim: se você foca em uma única folha, você não consegue enxergar a árvore. Se você foca em uma única árvore, você não consegue enxergar a floresta. Não foque em um único ponto. Veja tudo em sua plenitude e sem se esforçar. Essa frase, ela tenta passar a ideia da gente de que a nossa vida, ela não pode focar em um único ponto. E esse talvez seja o maior erro das pessoas que não entendem essa trend ou algo do tipo. Você não pode focar a sua vida apenas em um evento ou em uma coisa. E esse é o maior erro que nós cometemos. Por exemplo, você começa a namorar e a sua vida começa a girar em torno daquela pessoa. E é bom que você queira estar com ela, que você ame ela, que você queira sair com ela, mas você não pode parar a sua rotina, o seu dia a dia de trabalho, de tudo, por conta da pessoa. A sua rotina, ela precisa seguir, ela precisa continuar. Você não pode ficar travado pensando só em sair com a pessoa, em mandar mensagem para a pessoa, porque senão você começa a ficar dependente. E mesmo que o relacionamento não termine ou não dê errado, ainda assim isso não vai ser saudável para as outras coisas que você tem que fazer na vida. Você meio que tem que equilibrar as coisas, os eventos da sua vida, as variáveis da sua vida. Então você tem que equilibrar trabalho, com relacionamento amoroso, com relacionamento de família, com estudos. Você tem que tentar equilibrar tudo isso um pouco. Você não pode deixar que nada dessas coisas te domine por completo, porque senão as outras áreas vão ficar escassas e você com certeza vai ter algum prejuízo na sua vida. Outro ensinamento tão importante quanto, que eu também ouvi dessa mesma obra, é que assim, uma vez que o seu coração esteja preocupado, a sua espada não será verdadeira. Essa mensagem ela é muito clara. Ela quer dizer o seguinte: se você estiver com o seu coração preocupado, direcionado para um problema, você não será verdadeiro, ou a sua espada não será verdadeira. Então imagine que você está preocupado, você está ansioso, ou você está triste por alguma coisa que aconteceu ou pode acontecer na sua vida. A sua visão de mundo, os seus hábitos vão sempre girar em torno daquele problema que aconteceu ou que pode acontecer. Então se você está preocupado, se o seu chefe vai demitir você na próxima semana, os seus pensamentos vão focar nisso, as suas ações vão focar nisso, você vai ficar mais irritado, o seu estado de humor vai mudar, porque simplesmente você está focado exclusivamente naquele problema. Então você precisa aprender a direcionar o seu coração e não deixar que os seus pensamentos guiem você para qualquer lugar. Você não pode focar, que nem falei na mensagem anterior da árvore, você não pode focar em um único ponto. Você não pode validar a sua vida apenas a uma coisa. Então você não pode colocar o sentido da sua vida em cima de uma prova de vestibular, de uma prova de concurso público,
ou de uma prova da faculdade, porque você não se resume a isso. O seu valor não está inerente a se você passou de primeira no Enem ou se você não passou, se você passou na faculdade, no concurso que você queria, ou se você não passou, se você conseguiu ter um relacionamento amoroso próspero ou não. O seu valor como pessoa não pode estar inerente a isso. Não pode. Porque a partir do momento que você perde essa coisa, mesmo que não seja a sua culpa, então você deixa de ser você. Isso é um problema. Então, não foque apenas em um único ponto, não deixe seu coração preocupado, porque existem coisas muito mais importantes que você precisa balancear e equilibrar na vida do que só uma coisa, do que só o trabalho, estudo ou relacionamentos. Existem várias coisas que você pode guiar a sua vida durante muito tempo. Um livro que eu gosto muito, que talvez se encaixe nessa temática, é o livro do Pequeno Príncipe. Basicamente, você tem a história de um príncipe que ele começa a viajar por planetas tentando reencontrar o próprio planeta dele. E durante essa viagem, ele conhece várias pessoas. Ele conhece o bêbado, ele conhece o geógrafo, ele conhece o rei, ele conhece a raposa, que é a personagem mais impactante do livro. Mas durante todo esse tempo, ele vai conhecendo várias pessoas. E o Pequeno Príncipe, ele conhece várias pessoas diferentes e ele percebe que as realidades dessas pessoas, elas são diferentes e mesmo assim elas levam ao mesmo caminho ou não. Ele conhece um geógrafo que estava preocupado excessivamente com os números, com as questões geográficas daquele planeta. Ele conhece um rei que mandava naquele planeta, mas ele não tinha nenhum súdito, então as ordens dele eram insignificantes. Ele conhece uma raposa que ela queria ser conquistada, ela queria ser domada, mas ao mesmo tempo ela era feroz. E no tempo em que ele conhece várias pessoas diferentes, ele percebe que a única forma de você entender o mundo é você entendendo a singularidade de cada pessoa. Cada pessoa ela meio que carrega um mundo, ela carrega uma série de vivências que ela teve ao longo da vida e que ela transforma dessas vivências em significados. E o Pequeno Príncipe, ele meio que entendeu isso. E por cada pessoa que ele passava, enquanto ele viajava para outros planetas, ele simplesmente extraía algum significado delas. Ele olhava para o rei e falava, ah, não, esse rei aí, beleza, ele é rei, mas ele não tem nenhum súdito, então as ordens dele não tem nenhum valor, porque literalmente ele não tem ninguém com quem viver. Esse geógrafo, ele tem um controle sobre o tempo, sobre as questões matemáticas, mas ele não tem nenhuma liberdade para ser ele mesmo, ele fica preso a isso. E o Pequeno Príncipe, ele entende que cada pessoa ela tem uma vida diferente, ela tem um significado, uma forma de ver a vida diferente, de atribuir significado aos eventos, e mesmo assim ele não reduz aquelas experiências a um mesmo caminho. Então ele conhece pessoas distintas, encontra-as de maneiras distintas, conversa com elas de maneiras distintas, mas ele sempre extrai um significado diferente delas. Eu acho que esse é o ponto que você deveria levar para a sua vida, e para mim contrapõe de vez a trend do coelho, do filme Alice nos Países das Maravilhas. Você tem que entender que cada pessoa ou cada evento que passa na sua vida é uma oportunidade de você extrair um significado melhor da vida, de você entender melhor quais são os seus valores, quem você é e o que de fato é estar nessa terra, vivendo. O que significa para você de fato viver isso que é o mais importante. Todos os caminhos levam a Roma significa que, independente das coisas que aconteçam na sua vida, sejam boas ou ruins, tudo gira em torno do amor.